Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao GTI. Eu sou o professor Elianai, estamos na disciplina de tecnologias emergentes e vamos falar hoje aqui sobre máquina versus robô. Vamos lá? Então nós vamos falar hoje sobre máquinas simples, máquinas compostas e complexas e também vamos falar sobre robôs. O que vem a ser máquina simples, pessoal? Então, máquinas simples são pequenos objetos ou instrumentos, né, que facilitam a execução de diferentes afazeres do dia a dia. Então, imaginem vocês apertando um parafuso, então uma porca. Então, a intensidade de força que vocês têm que fazer com o dedo, mediante o atrito que ele está gerando numa cavidade que está sendo colocado, é muito forte, muito grande. Então, uma máquina simples, uma ferramenta simples é uma que você utiliza que ela facilita o torque, ela facilita o aperto, facilita o corte e assim por diante, né. Então facilita os afazeres do dia a dia, né. A gente observa aí chave de fenda, você facilita o torque de aperto, você observa aqui o martelo que facilita você penetrar um prego, ou então uma base pontiaguda em uma superfície. E você tem aqui, por exemplo, uma chave inglesa, uma chave de boca, né, que essa chave, de certa forma, ela permite um torque, por exemplo, um aperto numa porca, num parafuso, assim por diante. Vejam que interessante que conceito, princípio da mecânica, né, a ferramenta, no caso aqui a chave de boca, chave inglesa, o cabo, quanto mais longo, menos força é feita, ou seja, a distância, ela de certa forma proporciona uma menor intensidade de realização de força. Então, de certa forma, propiciam esse resultado. Bom, aí nós vamos para máquinas compostas. O que vem a ser máquinas compostas, pessoal? Então, é quando você atribui, além de força, você atribui movimento e isso tudo é transferido para uma transformação de energia, né? São transferidos de um ponto ao outro. Então, isso gera uma energia, isso gera um resultado, né? Exemplo, a gente tem roldanas, e aí você enxerga o seguinte, roldana é o seguinte, quanto mais ciclos de roldanas você coloca, mais você vai dividindo a carga do peso, né. Então, isso proporciona então um alívio da força exercida na hora de você gerar a primeira tensão. Você tem aqui como exemplo também um circuito aqui de, engrenagens de bicicleta. Então você tem lá no próximo ao pedal, um ciclo de engrenagens e próximo lá na roda, no eixo da roda, você tem outro ciclo de engrenagens. Então, quando você gera o primeiro torque ali, a primeira pedalada, aquela força que você gera ali transforma essa força em movimento nas engrenagens e com isso você consegue gerar essa energia em movimento, em uma resultante, né. Então, é o conceito de máquinas compostas, né, um ciclo de um conjunto de ferramentas ou máquinas simples, né, um conjunto delas geram um resultado. E aí nós temos máquinas complexas, né, e o que vem a ser máquinas complexas quando a gente já começa a pensar em eletrônica, em outros tipos de comunicação entre dados, vamos dizer, não dados referente a IoT, tá, mas, de certa forma, alguns dados. Então, por exemplo, que possuem dispositivos elétricos e eletrônicos, é considerada máquinas complexas, né, circuitos integrados, onde tem 2 informações comunicando entre pontos, computadores e automóveis, por exemplo. Então, isso pode ser considerado como máquinas complexas. Há possibilidade de você adaptar sensores em objetos para que isso vire um ambiente de IoT, que nem a gente já viu numas das aulas anteriores, tá? Bom, então falamos de máquinas simples, falamos de máquinas compostas e falamos de máquinas complexas. E agora a gente entra no robô. O que vem a ser um robô, então, pessoal? Então, um robô é uma máquina, sim, porém com uma classe extra de funcionalidades, né? Então, é um agrupamento de funcionalidades diversas para a geração de resultados, né? Então, obviamente, ali tem muitas junções de máquinas complexas, né? Circuitos integrados, elementos de eletrônica, elementos de computação e assim por diante, né? E, obviamente, para caracterizar como robô, existe ali também a inteligência artificial, né? Tem ali um meio que existe um meio que ele consegue absorver as informações do que está acontecendo
aprender com essas informações e gerar novos resultados. Conceito de inteligência artificial, conceito também de machine learning, né? Bom, característica de robô. É autônomo, ou seja, consegue gerar processamentos por si próprio, né? Tem autogoverno, é outro tipo de característica de conceituação de robô. E além disso também, a questão de ser capaz de tomar decisões, ou seja, dados, configurações imputadas fazem com que ele consiga ter um meio de conseguir se autoprocessar, autoanalisar as informações e gerar a própria decisão, né? Bom, sensorização em robôs. Que a gente pode enxergar o quanto que isso conversa com o que a gente falou, que a junção de elementos complexos, né, máquinas complexas, sensores, eletroeletrônicos, assim por diante, de certa forma, caracterizam a questão do robô. Então, temos lá, sensorização de robôs, você pode pensar aí em relação a ele deslocar e enxergar um obstáculo a partir de um sensor e desviar a rota. A gente vê isso muito nos, nos veículos autônomos, né? A gente vê esse tipo de situação. Sensor de presença, então ele consegue enxergar essa questão de obstáculo, né? O anterior também de sensorização, ele consegue enxergar temperaturas distintas, situações diversas para tomar a decisão. Em relação ao toque, na hora que ele enxerga o primeiro obstáculo, na hora que ele encosta no primeiro obstáculo, ele toma ação, seja de parar, seja de mudar a rota. E aí a gente vai ver isso lá na frente, sobre robôs colaborativos, que é uma das características do robô colaborativo, que é o primeiro toque, ele diminui a carga, ele elimina a carga para... Ele neutraliza a carga para não gerar acidentes e outros tipos de situação. Outras questões também, né, de tipos de sensorização, né, ultrassom, né, sobre a questão do movimento, câmeras inteligentes, e aí ele consegue ter um circuito integrado de câmeras ali para que ele consiga enxergar, seja qual que é a melhor rota a utilizar, seja fazer uma inspeção no ambiente, né, a gente observa muitos aqui, já vimos já diversas vezes em noticiários, em filmes, aqueles carrinhos computadorizados, né, perdão, motorizados, com sensores para verificar em ambiente se tem bombas, por exemplo, né? Então, esse esquadrão de bombas coloca um carrinho com câmeras ali, vai navegando para ele enxergar se existe ou não presença de bombas ou só para ele fazer uma avaliação. A gente verifica isso aqui também das câmeras inteligentes, não somente a câmera inteligente, mas todo esse circuito de informações aqui. Por exemplo, no filme Titanic. O início, né, da origem do filme Titanic veio, basicamente, de uma pesquisa para encontrar onde o Titanic estava afundado. Então foi desenvolvido aquele submarino portátil, vamos dizer assim, e ele era guiado até ali ao fundo do oceano, e com aqueles braços articulados conectados a um joystick, né, que a gente viu ali, ele manipulava tudo que estava no seu ambiente. Então, e ali com um circuito integrado de câmeras também que gerava uma informação real na base de dados de quem estava operando. Então, uma característica também. Além de outros tipos de situação também, ok? Bom, sensorização em robôs, então. Então, é a partir da sensorização dos robôs que é possível tomar decisão. Ou seja, vejam bem, vocês têm diversos sensores nos robôs e esses sensores estão comunicando entre si, gerando informação, captando informação, e ele consegue entender e aprender e tomar decisão. Conceito machine learning, tá? Então, perceber que o estado atual mudou e qual será o próximo passo de acordo com a condição. Então, existe um processo, um dos veículos autônomos que a gente tem no mercado, né? Tem vários aí, a gente vê AGV, MIR e assim por diante, mas tem alguns que eles conseguem fazer um mapeamento 2D da planta todinha, ele tem um sensor que ele faz um mapeamento 2D da planta, alguns 3D também, e ele consegue, a partir de um start, você quer que ele vai do ponto A ao ponto B, né? Então, ele sabe, você desenha uma rota que ele tem que, para onde ele tem que, como ele vai fazer chegar do ponto A ao ponto B, né, nessa rota. Porém, a partir do start, da hora que começar,
ele vai navegando por conta própria. Se ele enxergar algum obstáculo, ele desvia do obstáculo automaticamente e consegue retornar para a rota. Ou seja, ele entende que houve obstáculo e consegue se reprogramar para chegar na rota. Se ele começar a observar que aquele obstáculo é constante, ele entende que aquele obstáculo agora é fixo. Ou seja, ele sabe que ele precisa aprender agora que ele constantemente vai ter que alterar a rota. Então ele já vai gerar uma nova rota, né? Então é uma das atribuições que a gente enxerga como solução da sensorização. Bom, o que nós vimos aqui hoje, pessoal? Então, máquinas são para fazer esforços repetitivos e acima da capacidade humana, né? E além disso, robôs, né, possuem inteligência artificial a partir dessa questão do machine learning, sensorização, para entender o ambiente e tomar a decisão necessária conforme a necessidade. Bom, o que nós vamos ver na próxima aula, pessoal? Nós vamos falar sobre os robôs colaborativos, tá ok? Bom, eu convido você para reler o material, convido você para assistir a aula novamente, caso gerar alguma dúvida. Faça os exercícios, poste suas dúvidas lá no fórum de dúvidas, no fórum pontuado, e eu espero você na próxima aula, tá ok? Um forte abraço, tchau, tchau.